Olá, ilustres sagitarianos. Bora falar de nós? A ideia é falar do nosso signo no mês de julho. Lembrando que nada vai substituir seu mapa de nascimento. A ideia aqui é a gente explorar as posições planetárias no céu com o intuito singelo e talvez audacioso de trazer a reflexão para a nossa vida. A gente pegar esses recados do céu e ver como que a gente pode usar melhor ao longo do mês de julho. Antes de falar especificamente do seu signo, é importante a gente contextualizar o grande guarda-chuva de trânsito sob o qual nós todos estamos, né? Eu fiz a brincadeira no mês passado que nós entramos no Parque das Transformações, nós todos passamos por essa entrada, a gente está dentro de um contexto maior, né? Então, dentro desse Parque das Transformações, cada um vai viver um aspecto diferente, mas nós entramos ali que tá esse guarda-chuvão, né, representado com esse grande, pelos aspectos raros e conjunções raras de 2020. Para vocês terem uma ideia, são conjunções que não aconteciam, por exemplo, a de Saturno e Plutão no começo do ano, que vem reestruturar muito do que a gente entende como sociedade, não aconteciam nesse signo, não acontecia essa conjunção nesse signo desde 1518. Se a gente for pensar na tríplice conjunção no signo de Capricórnio, que não é só Saturno e Plutão, mas também a entrada de Júpiter nessa brincadeira, é ainda mais tempo que eles não se encontravam. Então, é muito raro, e quando a gente está falando de tempos raros em astrologia, a gente está falando de uma grande dobra, de um desdobramento na história. Para a gente entender um pouco a conjunção, né? A gente está falando na mitologia desses grandes deuses que comandam o mundo mitologicamente, né? Então, o encontro de Saturno com Plutão no início do ano, a gente está falando sobre tempo, sobre limite, sobre o que importa, sabedoria, o teste para ver o que a gente está fazendo. Vamos testar se esse modelo de sociedade está funcionando? Especialmente estando em Capricórnio, que fala de status quo, de sociedade. E Saturno é Cronos, o deus do tempo, que vem entender como as coisas estão estruturadas, como que as coisas se corrompem frente ao tempo. E aí ele encontrou o deus do subterrâneo, o deus do inferno, do que a gente, do oculto, que é Plutão, né? O que a gente não quer ver, o que a gente deixou para debaixo do tapete. Lembrando, Plutão era Hades, né? O deus desse mundo infernal, que é o mundo dos mortos na mitologia, onde ninguém queria ir, obviamente. A gente entrar em contato com aquilo que a gente não gosta de ver. Só que depois foi se descobrindo que esse mundo subterrâneo também traz a regeneração, também traz a cura. Então, Plutão está falando de morte e renascimento, de sacudir para a gente regenerar e curar, de purificar, de purgar, que é a parte dura agora que a gente está vivendo, né? A gente tem que purgar aquilo que não serve mais, eliminar o que não serve mais, né? Para a gente conseguir renascer. Plutão fala do mito de Fênix, né, que a morte, né, da morte a gente renasce das cinzas. Então é um caminho sobre, o que a gente está falando aqui é um caminho sobre totalidade, como a gente consegue ser mais inteiro. Plutão faz esse convite, né? Nós vamos descer no pântano, mas para que você se sinta mais inteiro. Então é um convite duro, mas tentador. Então a gente está nesse momento, e aí ingressou para essa grande reunião o Júpiter, um outro planeta, né? Aí Júpiter a gente está falando do deus do Olimpo, que ficou, né, o reinado do céu, e aí ele está falando de poder, de crença, de fé, no que a gente acredita, afinal de contas. Qual as nossas crenças? Qual a nossa esperança? Qual a nossa verdade? Então a gente precisa entender onde cai esse signo de Capricórnio para o seu signo, que é o que eu quero comentar, essa grande junção de grandes temas nesse signo, que olha só o quanto de coisa a gente está revisando. E não fosse só isso, a gente tem agora a temporada de eclipses que a gente está vivendo, também no eixo Câncer e Capricórnio, o último deles. Então, a temporada de eclipses que está acontecendo, atípica, porque ao invés de 2 eclipses né, seguidos, que normalmente acontece a cada 6 meses, nós estamos tendo 3 eclipses seguidos. 5 de junho, 21 de junho e 5 de julho. Então, essa temporada de eclipses, na verdade, ele funciona como um foco de atenção para a gente, né? Um jogo de luz e sombra, alinhamento de Terra, Lua e o Sol. Então, a gente tem como se fosse um apagão, cai o disjuntor e acende as luzes de novo, tudo muito rápido, muito um flash.
E ali a gente tem a oportunidade de ver o que a gente não estava conseguindo ver, de ver temas que estavam frustrando, de coisas que estão no limite, temas que estão inflamados podem vir à tona, e a fase de eclipse, ela causa um desdobramento por mais tempo, né? Então, o que vai acontecendo nessa fase de eclipse costuma perdurar e durar mais tempo. De 1 a 6 meses, eu tenho a crença que ele dura mais, né? O que a gente vai desdobrando, e não precisa ser um evento marcante, olha, aconteceu uma coisa gigante. Às vezes são desdobramentos de temas, de conversa, de relações, que aí tem uma repercussão. Então, a gente olhar, eu quero comentar por signo com você, no seu signo agora, que áreas dessas estão sendo afetadas por tudo isso. Então, vamos entender onde esse eixo está mais acionado para o signo de Sagitário, tanto do ponto de vista dos eclipses, quanto dos planetas lentos, que estão acionando para nós muito o eixo do apego e do desapego. Então, vamos lá, vamos explicando por partes. O segundo eclipse dessa temporada, do dia 21 de junho, que foi uma lua nova no signo de Câncer, luas novas são sempre novos inícios, caindo na área de grandes transformações, numa área de desapego, vou explicar mais em detalhe, é o eixo do apego e do desapego que está sendo acionado para o signo de Sagitário. Então, essa lua nova caiu ali. A gente falando, essa é uma área fundamentalmente de crises, uma área de profundidade, é a área análoga ao signo de Escorpião e Plutão com o seu como regente, que é a casa do mundo subterrâneo, né? A casa que tem a ver com o dinheiro compartilhado, o dinheiro que a gente compartilha com alguém, o dinheiro que não depende só de nós, como nós compartilhamos a vida, sexualidade, transformação profunda, é aquilo que o que nos estabiliza e desestabiliza, principalmente o que tira a gente do eixo. Então, esse eclipse de lua nova tá falando, sempre que eu falar lua nova, de qual a nossa predisposição de plantar uma nova semente, em que área? Nessa área, para a gente entender essa crise, como que a gente pode descer nessa zona mais psíquica, uma casa de alma, né? Eu separei uma frase aqui para nós, que é uma frase do poeta Rilke, um poeta tcheco, sagitariano, de 4 de dezembro, que eu achei genial para a gente entender essa área de crise. Ele diz assim: se meus demônios resolverem me abandonar, tenho medo que meus anjos também alcem voo. O que eu quero dizer com isso, né? Quando a gente fala desse, que tem muito a ver com esse céu do momento, por trânsito, mas também para o signo de Sagitário, esses eclipses caindo numa área mais profunda, da gente entrar em contato com essa área de pântano, com essa área mais densa. Ali onde a gente quer se livrar dos demônios, também tem anjos, né? Que é o anjo da regeneração, do anjo da gente purgar. E nós, sagitarianos, a gente tem o ótimo hábito, que talvez esse caso seja um pouquinho de tiro no pé, da gente sempre olhar. A gente não quer ver o lado denso, né? Tudo tão cheio de otimismo, tudo tão expansivo. Quando a gente entra nessa densidade, fica um tema mais difícil, né? Ou ao contrário, a gente olhar, que é o convite que eu quero fazer, da gente olhar essas fases de crise como oportunidades. Então, a gente não negar, não ser apoliana, mas olhar como uma oportunidade de crescimento. Então, como que a gente compartilha? Algumas perguntas que podem estar vindo aí. Como lida com o dinheiro que é compartilhado? Toda essa esfera relacionada a valores está sendo acionada, né? Como que lida com esse ganho que é conjunto? A questão da sexualidade, lidando com isso de uma maneira mais profunda, é eclipse. Então, eclipse, a gente tem a oportunidade de estar mais em contato com os temas que estão mais inflamados ou que vinham inflamados, ou termos mais informações que chegam até nós. Que mais? O tema da regeneração, essa é a área da regeneração, né? Onde a gente só pensa em demônio quando fala de crise, mas a gente está também falando dessa oportunidade de regeneração que está ali. Crise também na medida que aciona, essa é uma área acionada, que é uma área dos instintos, uma área que a gente está falando dos temas que a gente oculta, sabe? Inveja, ciúme, raiva, paixões, sede de poder. Toda essa esfera é que está acionada, simples, né? Básico. Essa esfera que está acionada pelo eclipse do dia 21/6. Ali também está Mercúrio, que é a mente, nosso intelecto, os pensamentos, reforçando
que o pensamento também está ali, né? A área, o nosso mental, o intelectual também acionando toda essa área de crises e oportunidades que a gente está vivendo. Com o agravante, né, que Mercúrio está retrógrado, então falando sempre que a gente falar de retrogradação, a gente está falando de revisão, de 18 de junho até 12 de julho, revisando temas, de repente algum caminho de decisão que estava indo para um lado vai para o outro, relacionado a toda essa esfera que eu acabei de comentar. Aliás, estamos com uma pancada de planetas retrógrados, como, né, pedindo revisão, como se a gente não soubesse que tem que revisar, né? Então, tem Mercúrio, Júpiter, Plutão, Saturno e Netuno também em movimento retrógrado. A lua cheia, que é o último eclipse dessa temporada, a 13 graus de Capricórnio, aí vai cair no eixo oposto. A gente está falando desse desapego, de deixar ir, né, do que a gente precisa transformar. E aí esse eclipse final pega essa área dos recursos, do dinheiro, de como lidamos com o dinheiro, né, de como fazer valer aquilo que a gente produz. Aliás, essa área é a área onde estão todos os planetas em Capricórnio concentrados. Mexeu muito essa esfera de recursos e dinheiro para Sagitário, principalmente nos últimos 2 anos e meio, com a passagem de Saturno. E aí a gente tem 2 eventos importantes em julho. Primeiro, a junção, né, o encontro novamente de Plutão e Júpiter, que vem dizer o que a gente precisa eliminar e purgar, revisar, deixar ir, nessa esfera do mundo prático e material, do dinheiro, né, do mundo concreto. E temos também Saturno, que foi dar uma passadinha em Aquário por 3 meses, voltando de 1º de julho até meados de dezembro, de novo para Capricórnio, acionando essa área dos recursos e dinheiro para nós de de Sagitário. Então vamos lá, fazendo algumas perguntas, né, nessa lua cheia. Primeiro, mais sensibilidade com esses temas relacionados ao mundo concreto. Como poupa, como lida com dinheiro, como produz, como se banca, cobra bem, consegue cobrar, consegue articular essa questão. Essa é uma área que fala de segurança, como a vida está assegurada, né? Como que a gente estrutura a nossa vida, sobre quais bases a gente está trazendo uma segurança prática e material para a nossa vida. Eu separei uma outra frase aqui que eu também achei muito interessante quando a gente está falando dessa área de crises, né? E dessa área de apego e desapego. Essa área onde está caindo esse eclipse do dia 5 de julho é uma área apegada, que a gente tem receio da falta de recurso. E aí é uma frase do Jung, que eu também acho genial: só descobrimos o que nos sustenta quando aquilo tudo, o que mais pensávamos nos sustentar, não nos sustenta mais. Então, vou repetir. Só descobrimos o que nos sustenta quando tudo mais que pensávamos nos sustentar não nos sustenta mais. Então, aquilo que a gente acha que a gente está ancorado, quando aquilo sai de cena, que você fala, uau, aquilo não era a minha base. Qual é a minha base, então? A gente está falando desse tema de mundo concreto, de mundo da segurança, do mundo prático e material. Certo? Bom, vamos a outro tema importantérrimo que é para julho, que é a entrada de Marte no signo de Áries. Marte, nossa ação, nosso impulso, o fazer valer a nossa vontade, Deus da guerra na mitologia. Tô recomendando muito o vídeo, colocando um card para você entender em detalhe o que é a passagem de Marte por Áries, porque entender em detalhe também, gente. Ele costuma passar 6 a 7 meses num signo e ele vai passar 6 meses num ano atípico, cheio de conjunções e cheio de trânsitos difíceis no segundo semestre, que eu comento nesse vídeo. Então ele fica de 27 de junho até 6 de janeiro de 21. E aí o que interessa para nós? Entender a área da vida que está sendo acionada, dinamizada por esse Marte, que é um soldado, que é na verdade, ajuda a gente a tirar a vida da inércia no lado harmônico, né? A nossa ação com impulso, com vibração. É uma energia de fogo, assim como nós, né? Sagitário é um signo de fogo e Áries também. Aliás, é muito bom para Sagitário, faz um excelente aspecto esse Marte em Áries, da gente sair da inércia. Ele pega, durante esses 6 meses, acionando a área, que é a área daquilo que a gente coloca no mundo, da criatividade, do nosso projeto autoral, dos filhos, dos romances,
tudo aquilo que torna a gente especial, né? Então, os nossos talentos, quando a gente fala também de romance, é onde a gente é especial para alguém, né? Filhos, a nossa relação como pais. Marte ali dinamiza essa área, traz temas, coloca movimento. O que nós precisamos prestar atenção? Marte, no seu maior esplendor, o guerreiro, a gente pode usar, como tudo na astrologia, no lado harmônico ou desarmônico. No lado harmônico, né, para liderar, para sair da inércia, para colocar nossos projetos em andamento, é uma casa de criatividade, é uma casa de lazer, prazer. Então, fazer movimento ali, que eu acho super bacana. Por outro lado, Marte em Áries também tem o impulso, a competição. É uma casa competitiva essa, que é uma casa dos nossos talentos, a gente quer ser especial. Então, a gente cuidar desse excesso de competitividade. Como também é uma casa de filhos e relação com eles, e Marte é briguento, a gente cuidar dos embates, né? Talvez os filhos passando por um período que estejam mais combativos, mais ansiosos, mais afobados, ou a gente com relação a eles, enfim. Vou comentar mês a mês essa passagem, mas eu acho interessante a gente estar de olho nesses 6 longos meses dessa área sendo acionada, que é uma área muito bacana, uma área de criatividade, de a gente colocar no mundo as coisas que a gente quer colocar, e faz um aspecto super harmônico, né, que na astrologia a gente chama de trígono, com os signos de fogo, né, com Leão e com Sagitário. Então pega a gente assim em cheio para fazer, vamos em frente, dar coragem, entusiasmo, energia, que são todo esse ímpeto do Áries, que é o primeiro signo do zodíaco, o signo que vence a batalha da inércia para que a vida nasça. Muito forte essa energia, tem que ser esse impulso, né? Esse tiro explosivo de Áries para que a vida aconteça. Então vamos acontecer nessa área criativa para nós, que eu acho show de bola. Afeto, relacionamento, vamos lá. Vênus, afeto, relação, tá no signo oposto ao nosso, está em Gêmeos. Estava retrógrado Vênus, né, de 13 de maio a 25 de junho, pedindo revisão de relacionamentos, de parte afetiva, da forma como a gente gasta dinheiro, porque Vênus também é regente de touro, né, então tem a ver com essa parte financeira, de gastos, mas tá em oposição a gente, essa Vênus, né? De alguma forma, ela é uma facilitadora, traz a facilitação na esfera do relacionamento, mas ela tá em oposição, né? Então, ela questiona as relações, questiona como estão os afetos, como que estão os vínculos. E aí a gente tem um outro ponto importantíssimo, que eu vou ficar reforçando mês a mês aqui para vocês, também acho legal ver o vídeo do que eu comento dos eclipses e dos nodos lunares, que os nodos, eu explico melhor nesse vídeo, né, mas eles são um ponto no céu, onde a órbita da Lua cruza com a órbita da Terra, é um ponto no céu, que está sempre muito próximo aos eclipses. E essa temporada dos eclipses, que ficam 1 ano e meio no mesmo eixo de signos opostos, está dando o último toque no eixo Câncer e Capricórnio, e já começou tocando lá no dia 5 de junho, o primeiro eclipse, no eixo Sagitário e Gêmeos. De agora até final de 2021, esses eclipses cairão para nós, do nosso signo. Perto dos eclipses estão os nodos, então a cauda, uma historinha rápida da mitologia, né, que o dragão, quando a gente nasce, os nodos, né, que, na verdade os nodos é como se fosse um marco, uma cicatriz no nosso mapa. Então, que era um dragão que foi cortado no meio do nosso nascimento, e a cabeça do dragão, a missão, o nosso norte de vida é o nó do norte, e a cauda do dragão, que é a nossa zona de conforto, que de alguma forma a gente tem que transmutar, é a cauda do dragão. E os nodos agora, estando no eixo Gêmeos-Sagitário, a cabeça está em Gêmeos e a cauda está em Sagitário. Ou seja, tem algo para a gente transmutar de forma muito intensa que está nesse eixo relacional, né? A forma como a gente encara a nossa identidade vai estar se transformando ao longo desse ano e meio, tá bom? Eu vou comentando mais ao longo da nossa jornada aqui, porque é importante, mas tudo isso para dizer que esse eixo relacional está acionado para Gêmeos e Sagitário, tá certo?
a gente vai comentando mais, mas a Vênus está ali transitando pela nossa área de parceria, de casamento, de sociedades, ao longo do mês de julho. Vênus é sempre uma facilitadora, mas a gente pode ter sentido essa fase de retrogradação, questionando um pouco esses afetos, tá bom? Exatamente numa área de parceria. Bueno, e aí no dia 20 de julho, a gente tem aquela segunda lua nova no signo de Câncer, a segunda seguida. Tivemos 21 de junho, lá naquela casa de crises que eu comentei no começo do vídeo. E 20 de julho também. Que novas sementes a gente quer plantar para lidar aí com os nossos demônios, para lidar aí com essa questão de crise, transmutar, regenerar, curar, em 20 de julho. E 22 de julho, o Sol, que está, além de estar aqui na minha cara agora, que está em Câncer, ele passa para o signo de Leão quando eu volto a falar com vocês na próxima temporada, que vai ser a temporada leonina. Bom, quero agradecer a tua parceria, confiança, audiência. Me deixa saber como lidamos com tudo isso, né? Me fala como isso ressoa na sua vida, se fez sentido, se ficou alguma dúvida que eu possa tirar. E a gente vai se falando, do contrário, eu te vejo aqui em agosto, tá bom? Beijo grande.